Olá pessoal, então vamos dar início aqui a mais uma aula do nosso curso de Estatística Geral. Na aula de hoje nós vamos falar sobre distribuição de frequência. Então, o que seria distribuição de frequência? Trata-se de um tipo de tabela que é considerado como sendo mais importante na estatística descritiva. É uma forma da gente dispor os dados de acordo com o tamanho ou a magnitude dos mesmos. A tabela de frequência ela mostra a relação entre a variável e a quantidade de vezes que esse valor se repete. Então, é uma forma de eu estar falando e mostrando, dispondo na tabela, quantas vezes aquele elemento aparece lá na minha sequência de dados. Tá? Eu posso estar representando por valor único ou por intervalos. Na aula de hoje nós vamos ver aqui por valor único, mas quando a amostra ela é grande, né, tem muitos dados, aí é necessário dividirmos em classe, que aí na próxima aula a gente vai estar vendo distribuição de frequência por classe. A frequência absoluta, porque é o que nós vamos estar tratando na aula de hoje, porque tem outras frequências, mas que também em outro vídeo nós vamos estar falando sobre frequência relativa, as frequências acumuladas, a porcentagem. Mas a frequência absoluta, que também é chamada de frequência simples, é o número de vezes que um elemento aparece na amostra. Tá? Então, é dizer quantas vezes aquele elemento está aparecendo. Então, a tabela que nós vamos construir hoje é apenas com frequência absoluta. Tá? Nós temos aqui a distribuição de frequência por valores. Ela é utilizada para variáveis qualitativas ou quantitativas discretas. Tá? Então, vejam aqui que nós temos dois exemplos de duas tabelas de distribuição de frequência. A primeira, ela mostra que ela fala da variável qualitativa. Então, aqui a variável em questão é a cor dos olhos. Então, construir a tabela, é dividir aqui em duas colunas, uma para a variável, no caso aqui a cor dos olhos, aí que foi tida em questão aqui verde, azul, castanho, preto, e na outra coluna a frequência com que aparece na amostra. Verde, por exemplo, apareceu 7 vezes, azul 16 vezes, castanho 26 vezes e preto 6 vezes, em um total aqui de 55. Esse é o tamanho da minha amostra. E a outra tabela de distribuição de frequência aqui é com variável quantitativa discreta. Então aqui a variável em questão são notas, que está variando aqui de 1 até 5. Então, digamos que sejam alunos que tiraram essa nota aqui, eu vou ter 7 alunos que tiraram nota 1, 16 alunos que tiraram nota 2, 26 alunos que tiraram nota 3, 6 alunos que tiraram nota 4 e nenhum aluno tirou 5. Tá, ok? Então vejam aqui, ó, que se eu fosse fazer a análise dessa tabela, eu poderia dizer a quantidade máxima, a maioria dos alunos, 26 no caso, tirou nota 3. Tá, ok? Então percebam aqui, esse FI é o que nós chamamos de frequência absoluta ou frequência simples. Nós vamos fazer aqui esse exercício, ok? Ó, ele diz assim, um dado, deixa eu mudar aqui a cena. Um dado ele foi lançado 50 vezes e foram registrados os seguintes resultados. Então está aqui a imagem de um dado simples, um dado comum. Tá? E foi jogado 50 vezes e tomado nota dos valores que saíam aqui na face para cima, né? Virada para cima. Então, o primeiro lançamento saiu o número 5, o segundo 4, 6 e assim por diante. Então, aqui nós temos 50 lançamentos. Ele pede, construa uma distribuição de frequências sem intervalo de classe. Então, o primeiro passo aqui seria, percebam que não estão ordenados aqui os valores, então seria colocar em rol. Mas como nós temos aqui só 6 valores, né? Então a gente vai fazer aqui direto. Tá, ok? Então o primeiro passo aqui, ó, é fazer a construção da tabela. Eu vou ter duas colunas. A primeira aqui para a variável e a segunda aqui para a frequência absoluta ou frequência simples. Tá, ok? Então nós temos aqui, como eu falei, na primeira coluna aqui a variável, que no caso aqui vai ser o valor da face. Eu vou colocar apenas assim, o valor da face, tá? Mas aí você sabe que é o valor da face do dado. E aqui
o Fi, que é a minha frequência absoluta. Ok? Então, quais são as possíveis respostas aqui? Quando eu lanço o dado, quais são as alternativas que eu tenho? Eu só posso tirar o valor 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5 e pode ser o 6, né? Então, se eu jogo o lançamento, isso aqui são os possíveis valores que vai aparecer na face voltada para cima. Tá? Então, para construir isso aqui, basta eu contar quantas vezes o número 1 apareceu com a face voltada para cima. Então, vou riscando aqui, ó, uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6, 7, 8, 9 e outra aqui. Então, o número 1, ele saiu 10 vezes depois desses 50 lançamentos. Então, coloca aqui, faz o registro, tá vendo? Número 1, 10 vezes. Número 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 vezes. Então, número 2 saiu 9 vezes. Número 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 vezes. Então, número 3, ele saiu 9 vezes. Número 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. Número 4 também saiu 9 vezes, assim como o 2. Número 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número 5, 6 vezes. Tá? Então, vou riscando aqui nos dados aqui, porque aí eu não vou fazendo a contagem, não corro risco de misturar, tá certo? E por fim, o 6, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Então, aqui 8 vezes. Tá? E aqui na última linha nós colocamos o total. Eu vou somar aqui agora. Ó. Quando eu somo, isso aqui tem que dar 50. Porque aqui foi dado na questão que o dado ele foi lançado 50 vezes. Se por acaso der 49, é porque faltou eu contar algum número. 51 é porque eu contei um a mais. Tá? Então aqui, ó, 10 com 9. 19 mais 8, 27, mais 9, 36, mais 6, 42, mais 8, 50. Tá? Então aqui nós temos a construção de uma tabela de distribuição de frequência. Perceba que aqui eu tenho uma tabela de distribuição de frequência simples, né? Apenas com frequência absoluta. E nós sabemos e vamos estudar que existem outros tipos de frequência. Tá? Então, esse aqui é o nosso vídeo, a nossa aula de hoje sobre frequência, tabela de distribuição de frequência. Na próxima aula a gente vai ver a tabela de distribuição de frequência por intervalo de classes. E aí depois a gente vai estar abordando todas as frequências. Tá, ok? Então, se inscrevam aí no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Tá, ok? Até a próxima aula.